E aí, galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje é o nosso Sunday Paper de número 79 e no Sunday Paper de hoje a gente vai juntar aqui os dois assuntos que mais aparecem no canal: ventilação mecânica e a mobilização dos nossos doentes críticos, tá? Então, um artigo publicado aqui no Journal of the Formosan Medical Association em 2015 tem um fator de impacto de 3,008. Lembrando que essa semana a gente teve atualização aí do fator de impacto das revistas, então já o fator de impacto aqui atualizado desse jornal. Bom, a gente vai falar aqui basicamente em pacientes sobre ventilação mecânica prolongada. Então, o que é isso? São pacientes que são submetidos a mais de 6 horas de ventilação mecânica por dia por mais de 21 dias. E esses pacientes aqui correspondem de 5 a 15% de todos os pacientes que evoluem com insuficiência respiratória aguda. Isso faz o quê? Com que esses pacientes, obviamente, evoluam com complicações desse tempo prolongado de ventilação mecânica e de internação, que é perda de massa muscular e disfunção diafragmática, obviamente aqui de uma maneira resumida. A gente obviamente tem muito mais complicações associadas a isso, e a gente tem que esses pacientes vão ter um maior tempo de desmame ventilatório, perda de funcionalidade e maior mortalidade. Como tentar reverter ou evitar tudo isso? Reabilitação. Então, a gente sabe que a reabilitação melhora a tolerância ao exercício, melhora a qualidade de vida, facilita o desmame dos nossos pacientes, e aí a TS traz pra gente que a ventilação não invasiva aumenta a performance no exercício naqueles pacientes pneumopatas, né? Então, os autores usaram esse argumento como uma base para esse estudo. Então, por que não usar a pressão de suporte que a gente dá para os nossos pacientes, aumentar o suporte ventilatório para o nosso paciente para aumentar a tolerância ao exercício deles, e quanto mais exercício, maior o ganho desses pacientes, e aí a gente consegue acelerar o desmame deles. Então, essa é a ideia dos autores, né? Como melhorar esse quadro? Comparar o efeito de diferentes níveis de pressão de suporte durante o exercício em pacientes que estão em ventilação mecânica prolongada para tentar acelerar o desmame desses pacientes. Então, quem são os pacientes que fizeram parte desse estudo? Pacientes em ventilação mecânica prolongada, que estivessem conscientes e colaborativos para poder fazer o exercício, estável clinicamente, e em ventilação mecânica no modo PSV, né, o modo espontâneo de ventilação. Qual o exercício que eles faziam? Então, eles faziam um ciclo ergômetro de membro superior, que era com esse aparelho aqui, um aparelho israelense. Eles faziam então com uma carga constante. O tempo de exercício era limitado pelos sintomas, então conforme iam aparecendo alguns critérios pré-estabelecidos pelos autores, o exercício era finalizado, e aí eles anotavam o tempo de exercício e a resposta fisiológica a esse exercício. E os pacientes faziam esse exercício então de 3 formas diferentes: com a pressão de suporte basal, ou seja, aquela pressão de suporte que eles já estavam utilizando normalmente na ventilação, pressão de suporte mais 2, então era aumentado 2 pontos na pressão de suporte, e pressão de suporte mais 4, então mais 4 pontos além da pressão de suporte basal. Esses 3 tipos de exercício, cada paciente era submetido aos 3 tipos de ventilação, de aumento de suporte, em 3 dias diferentes, em ordem aleatória para cada paciente. Então, aqui mostrando os 15 pacientes que participaram do estudo. A maioria deles, aliás, todos eles ou tinham uma doença pulmonar ou tinham uma doença cardíaca, que é o perfil de paciente que fica nesse padrão de ventilação mecânica prolongada, né? E quanto ao tempo de ventilação, o paciente que estava menos tempo na ventilação estava 28 dias e o que estava mais tempo a 114 dias. Então, todos os pacientes com um bom tempo de ventilação mecânica. Aqui ele está mostrando as variáveis fisiológicas em repouso para os diferentes níveis de pressão de suporte. Então, a gente vendo aqui, por exemplo, para o volume corrente, como é muito menor para a pressão de suporte basal, 271, comparado aos outros níveis de pressão de suporte, mais 2, 313 e mais 4, 398, que inclusive foi a única variável aqui que a gente tem diferença estatística, uma diferença estatística na verdade maior. A gente tem também aqui o volume minuto que deu diferença estatística também, as outras variáveis sem diferença estatística entre os grupos.
Aqui a gente tem o pico dessas variáveis fisiológicas durante o exercício, então a gente vê o nível de pressão de suporte utilizado. Basal, a média foi de 10,7, pressão de suporte mais 2, média de 12,8 e pressão de suporte mais 4, média de 13,6. Pico da frequência cardíaca, 93,8 para quem utilizou pressão de suporte basal, e ela vinha para 91 e depois para 89 conforme aumentava a pressão de suporte. Então a gente vê que quanto maior a pressão de suporte, menor a frequência cardíaca de pico durante o exercício. A pressão arterial média teve pouca variabilidade, em torno de 93 a 92, 95, saturação ficou em 96 para todos os grupos, a frequência respiratória 27, 27 e 25,9, então também pouca variação. E as razões porque os pacientes pararam o exercício. Então, arritmia, um paciente no grupo pressão de suporte mais 4, queda de saturação, um paciente aí em cada grupo. Dispneia, aí olha que interessante, 86% dos pacientes no grupo pressão de suporte basal pararam o exercício por dispneia, 73% no grupo pressão de suporte mais 2 e 67% no grupo pressão de suporte mais 4. Então, quanto maior o nível de assistência que você dá para o seu paciente, menor a chance dele parar o exercício por dispneia, por desconforto respiratório. Exaustão, 60%, 53% e 40%. Então, quanto maior o nível de assistência ventilatória, menor a chance também do seu paciente chegar à exaustão. E fraqueza muscular, 2 pacientes em cada grupo. Aqui a gente tem o tempo de exercício desses pacientes, né, que era a principal variável de estudo, né, do estudo, que era o tempo de exercício frente às diferentes pressão de suporte. Então a gente vê que no grupo pressão de suporte basal, o tempo de exercício foi bem menor, 72,8 segundos, pressão de suporte mais 2, 108,5 segundos, e pressão de suporte mais 4, 146,3 segundos, que é basicamente o dobro do que os pacientes toleravam na pressão de suporte basal, um P de 0,038, então a gente tem aí uma grande diferença no tempo de exercício, né, na tolerância ao exercício, quando você aumenta a pressão de suporte para os pacientes. E o autor fez uma pequena separação, 2 subgrupos, um subgrupo que tinha baixa Pmax e o outro alta Pmax. Qual que é o ponto de corte? Aquele famoso menos 30 centímetros de água, né? Quem tem menos de 30 centímetros de água é baixa pressão inspiratória, e quem tem mais de 30, baixa pressão inspiratória, né? Lembra, a pressão inspiratória máxima reflete a nossa força muscular respiratória. E esse tipo de resposta ao aumento da pressão de suporte era verdadeiro principalmente para o grupo de pacientes que tinham uma baixa pressão inspiratória máxima, ou seja, se seu paciente está com uma força muscular respiratória baixa, se ele está fraco, esse é o tipo de ajuste ideal para ele, aumentar o suporte para que ele tenha uma maior tolerância ao exercício, visto que a força muscular respiratória dele não é adequada nem para ele ventilar na condição basal. Então, o estudo demonstrou que o nível aumentado de pressão de suporte está associado a maior duração do exercício em comparação com o nível basal de pressão de suporte. E qual é o benefício disso? Quanto maior a intensidade do treino, quanto maior o tempo de treino, provavelmente maiores vão ser os benefícios desse treino. Então é nisso que a gente está interessado, conseguir um nível maior de exercício para ter mais benefícios desse exercício. E isso é especialmente verdade naqueles pacientes com baixa força muscular respiratória, então a nossa Pmax menor que 30 centímetros de água, e paciente com respiração rápida em repouso. Certo, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!